Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo saiu um edito de César Augusto para ser recenseado todo o império. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria. Iam todos recensear-se, cada qual em sua cidade. Subiu também José da cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, por ser ele da casa e da família de Davi, para ser alistado com Maria, sua esposa, que estava prestes a ser mãe. E aconteceu que, estando ali, se completaram os dias em que esta devia dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, reclinando-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que velavam e guardavam o seu rebanho. E eis que apareceu diante deles um anjo do Senhor, e a claridade de Deus envolveu de esplendor, e tiveram grande medo. O anjo disse-lhes: não temais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Este é o sinal para vós: achareis o menino envolto em panos e deitado num presépio. No mesmo instante apareceu com um anjo a multidão da milícia celeste, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus irmãos, nossos fiéis, não há nada melhor nessa vida do que a contemplação de Deus. Deus é a grande realidade.
que tudo que Nosso Senhor fez tornou-se próximo de nós, permitiu que a gente se aproximasse dele. E a liturgia é um grande meio que a Igreja tem de nos ensinar essas grandes realidades. Mas há um meio de prolongar a liturgia dentro de suas próprias casas, de prolongar a graça que a gente recebe na missa, na comunhão, para prolongá-la ao longo do dia, ao longo das suas atividades, e é o Santo Rosário. Vamos falar um instante sobre esse grande meio de contemplação, grande escola de contemplação, que permite que aquilo que a gente escutou no Evangelho, aquilo que a gente recebeu na Santa Comunhão, podemos dizer que o Rosário é o prolongamento da comunhão. É a comunhão que a gente recebeu na manhã, ou como hoje, no meio da noite, que vai se prolongar. O que é a comunhão? A comunhão é uma união com Deus. O próprio dos amigos é estarem juntos e botarem em comunhão. E essa comunhão, o que há de maior em Deus, que é a sua vida, seus pensamentos, seu corpo, seu sangue, sua divindade, Deus nos comunica. Pois bem, é normal que a gente prolongue esse momento. E esse momento pode ser prolongado fora da igreja. É necessário que a gente só pense em Deus na igreja. A gente pode levá-lo fora da igreja e assim prolongar a comunhão. Leão XIII dizia que a Santa Igreja, para preservar seus filhos do grande perigo da ignorância, não desdenhava nenhum meio, entre os quais ocupava um lugar privilegiado, o Santo Rosário, o qual nos leva a contemplar e a venerar sucessivamente os principais mistérios da nossa fé. Primeiramente, aqueles pelos quais o Verbo se fez carne, e que Maria Santíssima, Mãe sempre Virgem, aceitou com santa alegria esta maternidade. Em seguida, diz o Papa, vem as amarguras, a paixão, a morte do Nosso Senhor e finalmente o seu triunfo. É, pois, nossa fé que recebe do Rosário em toda parte onde ele foi rezado com fervor, recebe um grande socorro. E dizia o Papa Leão XIII, onde o Rosário é mantido com fervor, a ignorância e o erro contra a fé é abolido. Não há lugar onde o Rosário foi mantido com fervor que tenha caído na heresia. Não há lugar onde o Rosário é rezado com fervor que tenha caído na ignorância dos grandes mistérios da nossa religião. Então, o Rosário é um grande apoio, um grande socorro para a nossa fé. Mas não é só a nossa fé que recebe proveito da recitação do Rosário, é também a caridade. A caridade, pela contemplação dos mistérios, se inflama as almas, o exercício das virtudes. Um amigo, Santo Inácio, uma vez, falando para tantos Gertrudes, dizia: um amigo, quando quer reavivar no coração do seu amigo a amizade que eles têm, ele recorda ao amigo os momentos que eles passaram juntos e que as coisas importantes que eles fizeram juntos. E uma palavra de amizade que um já pronunciou, e assim eles reavivam no coração de um de outro aquela amizade. Ele dizia: se você quiser reavivar a amizade, esse amor de caridade, procure no Evangelho as palavras que respirem mais amor. Escreva-as num caderno e leia-as com frequência, pois elas são as principais relíquias que eu deixei da minha pessoa sobre a terra. Então, o Rosário é a mesma coisa. O Rosário, ele é uma escola de contemplação. E a gente reaviva aquilo que Nosso Senhor fez. A gente
revolve na nossa memória o que Nosso Senhor realizou, por exemplo, nesta noite. E São Luís de Montfort tem um método muito interessante que vocês já conhecem, mas vou repeti-lo aqui para que lhes exortar a utilizar esse método. Um pintor, quando vai pintar uma paisagem, o que ele faz? Ele bota a tela, seu quadro, ele senta no banquinho, e ele pega primeiro um lápis, depois ele vem com as suas tintas, e ele vai fazendo o quê? Ele vai olhando a paisagem e foca primeiro o conjunto. Depois ele foca uma árvore, uma montanha, um animal, uma pessoa, e assim focando passo a passo diversos aspectos daquilo que ele está vendo, ele vai imprimindo na sua tela aquele desenho que ele quer ter o objeto do seu trabalho. E assim também, esse método do qual eu vou falar, permite à alma de ter não só uma noção geral do mistério, mas de focar vários aspectos do mistério e dando assim mais vida à nossa contemplação. Então, São Luís de Montfort, ele propõe que depois de anunciar o mistério e dizer o Pai Nosso, a cada Ave Maria, a gente ofereça em honra ou em lembrança de um dos aspectos do mistério. Tomemos a noite de hoje. Então, nascimento de Nosso Senhor, a gente pode oferecer a primeira Ave Maria, que se faz muito rapidamente, né? A pessoa está sozinha, não precisa nem falar, basta ela pensar e lembrar que foi feito um recenseamento no tempo de César Augusto, e já basta para a primeira Ave Maria. Depois para a segunda, que subiu também José, da cidade de Nazaré, na Galileia, cidade de Davi, chamada Belém, isso basta para a segunda. Para a terceira Ave Maria, que Nosso Senhor está prestes a dar a luz, já basta para a terceira. Depois que não havia lugar para ele na escudaria, já basta para a quarta. E que havia na região pastores, basta para a quinta. Um anjo apareceu, basta para a sexta. Que ele disse: luz nasceu, não tem mais, porque nos anuncia uma grande alegria. E assim a alma vai focando, né? E assim ela termina a sua dezena com um gosto maior, porque a contemplação, quanto mais a gente se aplica, mais gosto a gente tem. As coisas espirituais são diferentes das coisas materiais. As coisas materiais cansam. A pessoa que gosta muito de doce de leite, ele pega um pote bem grande e começa a comer, daqui a pouco ele não aguenta mais, ele tem que parar. E se oferecer para ele doce de leite, ele vai repelir. Ele não quer. Não quer por quê? Porque as coisas materiais cansam. Elas são limitadas e o prazer que elas dão é limitado e cansa. As coisas espirituais, ao contrário. Quanto mais a alma tem, mais ela deseja. Ninguém jamais se cansará de contemplar a Deus. A gente se pergunta como será o céu, a gente não faz nada lá, não tem trabalho, não tem coisa estranha. Não sei se eu vou me acostumar com o céu. Pobre sujeito, nós que não entendemos nada na vida espiritual. Muito pelo contrário, as coisas espirituais e Deus, quanto mais a gente o contempla, mais a alma deseja. É o próprio que é espiritual. Mesmo na ordem natural, uma bela música, uma bela... A beleza é uma alegria para sempre, dizia um poeta. E é uma beleza, é uma alegria para sempre. A repetição de algo nobre não cansa a alma. E o que é de mais nobre do que Deus Ele mesmo? O que é mais nobre do que os mistérios do Rosário? Então,
les exorto vivamente a utilizar mais desse meio. Nós ouvimos quando passou aqui, ele insistiu muito, toda parte aqui no Brasil, nos lugares que ele foi, dizendo que ele pensava que o terço não bastava, que era útil, que era mesmo necessário viver nesse mundo moderno, tão impregnado de doutrinas anticatólicas, de comportamentos anticatólicos, que achava necessário rezar o rosário todos os dias. Aliás, é o que ele faz. E já há muito tempo. A gente ia na reva, a gente via ele no terraço do seminário, rezando o rosário, andando para lá e para cá, rezando o rosário. É o que faz também o padre Fernando, é o que faz as irmãs, é o que faz o padre Jair com comunidade, que reza a comunidade, o rosário inteiro, todos os dias. E então, eu penso que aqueles que querem se proteger, que havia um dominicano irlandês que dizia: as cidades modernas são cidades em estado de pecado mortal, porque tudo conspira para tornar a vida da graça difícil, tudo conspira para tornar a vida da graça quase que impraticável. E numa guerra ganha quem está mais bem armado, numa guerra ganha quem dá mais tiros, na guerra ganha quem é mais forte. Ora, o rosário é uma força de contemplação, coisa tão contrária ao mundo de hoje. O mundo de hoje é avesso à contemplação. Havia um escritor francês que dizia: a gente não entenderá nada no mundo moderno, que a gente não compreender que ele é uma conspiração contra a vida interior. Então tem que se deixar levar por essa sucessão de coisas, acontecimentos, de fatos, de imagens que sem parar ficam passando na nossa frente. A gente se deixará levar. O homem é muito impressionável, o ser humano é impressionável, porque ele tem 5 sentidos, e se a gente excita um sentido, a pessoa fica abalada. E se a gente excita todos os sentidos ao mesmo tempo, com coisas novas para comer, com coisas novas para ver, com música para escutar, e aquela pessoa fica atordoada. Esse atordoamento faz com que a vida interior vá embora e a alma fica à mercê dos acontecimentos, à mercê da propaganda, à mercê de tantas coisas que acabam enfraquecendo a alma. E a alma acaba cedendo, acaba caindo no pecado. Só para dar um exemplo, como é que a cidade moderna torna difícil a vida espiritual, a vida da graça, a vida católica simplesmente. Olha o tamanho dos apartamentos que tem para vender nas grandes cidades, em Friburgo, suponho. Quando muito tem 3 quartos, quando muito, geral uma sala, 2 quartos, isso não é algo para uma família, não é? Não é? A família deve ser numerosa, e se a família já parte com um problema físico de não poder crescer, esses jovens esposos, né, que eles estarão muito tentados a ir contra a lei de Deus. E a gente vê quanto esse peso, né, um salário pequeno, um apartamento pequeno, que isso é uma tentação muito grande. Então, no mundo moderno, a gente tem que vencê-lo. E como? Vencê-lo com essa, vamos dizer, essa amizade crescente para com Deus. Essa amizade crescente para com Deus se alimenta com a contemplação. E o terço rezado de maneira contemplativa é uma grande força. E quanto mais contemplativa ele for, mais a pessoa tomará gosto, ainda mais que ela pode variar definitivamente esses foques, esses enfoques que a gente falou, né? Quantas coisas a gente pode considerar na noite de Natal, quantas coisas a gente pode considerar na paixão de Nosso Senhor, que dá para fazer
vários cardápios, por assim dizer, né? Pode considerar os animais, ali no presépio, considerar o frio, considerar a crudeza o incômodo feito pelo menino Jesus, recém-nascido, por ser posto na palha. Não sei se já viram a palha que os animais comem, não é algodão, é desagradável. Ela, mesmo para um adulto, primeiro quebra um pouco a palha, assim, para poder descansar, porque a palha não é agradável. E o Senhor foi posto na palha, não foi agradável para ele, sentiu frio, era inverno, havia certamente corrente de ar, não havia paredes. Então, por isso pode ser objeto da nossa meditação, que é muito simples, para lembrar desse aspecto e seguir adiante. E assim a gente une a oração vocal com a contemplação. E assim a gente vai se armando, porque mal sai daqui, mal a gente vai para a cidade, a gente entra em choque com o mundo moderno. Precisa fazer muitos passos daqui, choque com o mundo moderno. O moderno é inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. O moderno é um mundo que o mundo sempre foi mundo, nunca foi amigo do Senhor. O Senhor diz, nós temos 3 inimigos. A igreja militante, porque ela milita, ela combate contra 3 inimigos: o demônio, o mundo e a carne. O mundo sempre foi inimigo de Deus, mas hoje ele é pior. Daí é necessário que a gente se arme mais, e essa arma da contemplação é a principal. É a principal. Uma alma que está nesse comércio com Deus, porque se diz de Enoque. Enoque, esse deve vir antes do fim do mundo, ele e Elias, e para designar a santidade de Enoque, a Escritura diz: lembrava com Deus, invocava o nome do Senhor, lembrava com Deus, Deus o levou. Olha a força de Enoque, justamente esse comércio com Deus. De onde vem o comércio com Deus? Da oração, e da oração contemplativa. Então, que cada um de nós, às vezes pode dizer, mas eu não tenho tempo, mal tenho tempo para rezar o terço, como é que eu vou rezar o rosário? Isso aí é real. Pois bem, o Padre Jair responde muito bem a essa objeção, distinto a questão de interesse e de amor. Se a pessoa tem interesse pelo futebol e para até o trabalho para ir ver a Copa, no final da Copa, né, o Brasil todo para, não posso parar, mas por que consegue parar? Porque tem interesse. Então, a pessoa que tem interesse e amor, na medida do amor de Deus cresce, a pessoa encontra tempo. Encontra tempo, porque o tempo é questão de interesse e de amor. Então, o que eu desejo a todos é essa graça de poder crescer no amor de Deus, crescer no amor da contemplação, crescer no amor do Santo Rosário e ter essa comunhão continuada na companhia da Virgem Maria, e que ela nos mostre e nos revele os mistérios do seu Filho, e desta maneira a gente obtenha a graça de contemplá-los eternamente. Assim seja. No Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Resurrexit
Finis enterrat ubique gratia sagere. Domine Sancte Pater omnipotens, eterne Deus, Nater incarnati Vergine mysterium, novelentis nocte operis luxure, claritatis in forsi, ut invisibile Deum cognoscimus, per invisibilio amore patiamum, et Ideo, ut angelis et archangelis, ut polis et dominas iconico, ut militia celestis et exercitus, in gloria tuo per animos, sine fine discendens.
salvarvos morire, divinaste do Signore formati, audemus te dicere, Pater noster quae sinceris, sanctificetur nomen tuum, Orvenia cae nos obum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.